Bom, pessoal, dando sequência nessa aula, a gente vai falar sobre os elementos climáticos agora, ok? Os elementos climáticos são aqueles que compõem o clima, ok? Então, o clima nada mais é que a união desses elementos, tá? Que vão caracterizar aí o clima, né? Que é, na verdade, o próprio clima. Então, o primeiro deles é a temperatura, certo? Então, a temperatura é o nível de calor resultado da ação da radiação solar, comumente dado em graus Celsius. Pode ser também em Fahrenheit, alguns países adotam, né, o Fahrenheit como unidade de medida. Então, os continentes e oceanos absorvem pouco mais da metade dos raios emitidos pelo Sol e essa energia é liberada para a atmosfera, ok? Então, a temperatura é esse nível de calor resultado da ação da radiação solar, ok? E há, né, aí várias situações que fazem com que essa temperatura seja maior, menor, vai depender aí de uma série de fatores, como por exemplo, né, a própria presença de nebulosidade e vento. Então, a presença de nebulosidade e vento na atmosfera vai fazer com que a variação, né, com que haja variação de temperatura, ok? Dependendo aí da quantidade de vento ou de nebulosidade, perdão, pessoal. Tá? Com as nuvens, a gente tem que entender o seguinte: elas diminuem a penetração de radiação solar durante o dia, ok? Então, por exemplo, as nuvens mais claras, né, irradiam parte dessa radiação solar novamente para o espaço, né? E à noite, a radiação emitida pela Terra fica ali parada nas nuvens, fazendo com que aquela região mantenha-se aquecida. Tá? Então, o resultado disso é uma menor amplitude entre as temperaturas máximas e mínimas, ok? Mantendo aí a temperatura média de 20 graus, que é a temperatura, né, necessária aí para a manutenção da vida no planeta Terra. Já o vento, ele proporciona uma redistribuição do calor presente no ar, pois promove a troca entre os locais. Tá? Então, as isotermas, que são linhas que unem pontos com a mesma média de temperatura, são essenciais em um mapa meteorológico, ok? Então, o que acontece? O vento nada mais é que a movimentação dos gases na atmosfera. E isso ocorre por conta da diferença entre temperatura, ok? Então, essa diferença entre temperatura acaba causando um equilíbrio, né? Pois promove a troca de ar entre os locais, da área maior para a área menor sempre. Tá? Umidade. Aí também é uma outra situação bastante importante na composição climática, ok? Então, o vapor de água representa somente 2% da massa total da atmosfera e 4% de seu volume, mas é o componente atmosférico mais importante na determinação do tempo e do clima, pois é a umidade, ok, a responsável pelos fenômenos meteorológicos, como por exemplo a própria precipitação, a qual a gente conhece por chuva. Quanto maior for a temperatura, maior será a capacidade do ar em absorver a umidade, ok? Então a gente não pode se esquecer disso. Quando dizemos que a umidade do ar é de 80%, significa que faltam apenas 20% para o ar atingir seu ponto de saturação. Se a temperatura do ar diminui, o vapor se condensa e dá origem a diferentes formas de precipitação, chuva, neve, granizo, etc. Então a gente tem essa situação aí, ok? Entre 30 e 20% de umidade do ar, existe o estado de atenção, no qual as pessoas devem ingerir mais água, evitar exercícios físicos ao ar livre para não ocorrer a desidratação. Entre 20 e 12% é o estado de alerta e deve-se umedecer os olhos com soro, evitar aglomeração em lugares fechados, ok? Menor que 12 é o estado de emergência e as atividades como aulas, coletas de lixo e correios são suspensas, uma vez que quanto menor a umidade do ar, mais perigosa é para a saúde humana, levando a diversos tipos de problema. E agora, a pressão atmosférica, ok? Nada mais é que o peso do ar. A pressão atmosférica é o peso do ar atmosférico exercido por unidade de área. Então, por exemplo, nas áreas de elevada altitude, a pressão diminui, porque a concentração de gases é menor. E nas áreas mais baixas, a pressão aumenta, porque o peso que o ar exerce é maior. Então, quer dizer, a nível do mar, a pressão atmosférica é muito grande, porque a concentração de gases ali, as moléculas, estão muito densas, exercendo maior peso sobre a unidade, né, de área. Enquanto, quanto mais alto nós estamos,
menos denso a concentração de gases, fazendo com que a pressão atmosférica seja menor, ok? Então a temperatura também influencia. Por quê? Porque o ar mais quente é mais dilatado e as moléculas ficam, né, mais longe uma da outra, sofrendo assim uma pressão menor, né? Enquanto o ar mais frio, mais comprimido, as moléculas estão juntas, portanto mais densas, mais pesadas. Portanto, nas áreas mais frias do planeta, a pressão atmosférica é maior, dado essa situação. As moléculas estão mais densas, mais juntas. Tá? Então, a pressão do ar dá origem aos ventos. Eles se originam nas áreas de maior pressão e se deslocam para as de menor pressão. Lembrando que é para ocorrer esse equilíbrio entre as áreas de maior e menor pressão, como eu disse anteriormente. Tá? Ocorre uma redistribuição aí e essa redistribuição se dá através dos ventos, que nada mais é que as massas gasosas em movimento, ok? Então, devido às diferenças de pressão, o ar está quase sempre em movimento, deslocando-se das zonas de alta pressão fria para as zonas de baixa pressão quente. O ar frio desce, o ar quente sobe, né? Como a gente pode perceber aí. Então a gente vê, ó, né, alta pressão se deslocando para baixa pressão, até que haja um equilíbrio. E esse equilíbrio é rompido depois pela questão do aquecimento ou resfriamento dessas áreas, fazendo com que o vento volte a ocorrer, ok? Bom, foram as referências utilizadas. Espero que vocês tenham entendido. Estarei à disposição para qualquer dúvida. Um beijão a todos e até mais.